Caros amigos, se você for ler o texto de Efésios, a partir do verso 25, você vai ver também 3 aspectos bíblicos que chamam a minha atenção e a sua atenção do papel do homem no casamento. Vai ver aqui agora que o apóstolo Paulo, ele coloca sobre nossas responsabilidades princípios seríssimos. Eu diria que são responsabilidades muito mais difíceis do que a da mulher. Eu sei que se submeter é muito difícil para a mulher, mas eu creio que ser o homem que Deus quer que você seja, como está escrito aqui, é muito difícil. Mas é o seu chamado, é a sua vocação, é o seu desafio. Eu queria ler com você aqui, então, agora do verso 25 até o 30. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É interessante isso, porque quando a gente casa, quando casa novo, muitas vezes, a gente está casado, não tem filhos ainda, e a gente se sente uma pessoa solteira no casamento. No fundo, alguns casamentos, os casais, eles se casaram com o objetivo de fazer sexo em paz. Ou seja, antes, se forem casais cristãos, existiam sobre eles o desafio de só fazer sexo depois do casamento. Pelo menos o desafio existia. Pelo menos a proposta existia. E assim o casal, para tirar esse ruído do ouvido, para tirar essa perturbação emocional do ouvido, essa perturbação espiritual, o casal se casa. E tudo que eles acham que vai mudar na relação é sexo. E para o homem, como o sexo é muito importante, o homem se deixa muitas vezes casar, se entrega para casamento pensando em sexo. A mulher não, ela está pensando em filhos, está pensando em netos, está pensando na prosperidade, no crescimento da família. A mulher pensa longe. O homem, em linhas gerais, o que ele pensa é ter mais prazer do que ele já tem solteiro. Então o homem ele já pode, ele gosta de uma independência muito grande, e ele pensa assim, pronto, agora, casado, eu vou poder ter mais prazer ainda do que eu já tenho, e vou continuar tendo os mesmos prazeres que eu tinha antes quando eu era solteiro. Mas, meu querido, eu queria dizer a você que o chamado de Deus aqui para o casamento não é esse. O chamado de Deus é que você encontre prazer no mesmo prazer que Cristo entregou quando entregou a vida por você. Porque o verso 25 diz para você, meu querido, que você precisa amar a sua esposa da maneira que Cristo amou a igreja. Da maneira como Cristo amou a igreja. E essa maneira, o verso 25 explica que foi se entregando por ela. A gente está falando de um homem que se casa para deixar de ter um projeto só seu, e nós homens temos essa facilidade de ter um projeto só nosso, e ter um projeto para a família, para a esposa. A gente está falando de um homem que se entrega pela mulher, para morrer por ela. Ou seja, é um ministério sacrificial. Eu não estou afirmando aqui, queridos, que o ministério do homem é um ministério sem graça, não. Assim como eu disse que a submissão feminina não é sem graça, porque é como a Cristo. Se ela disser que a submissão a Cristo ao homem não tem graça, ela está afirmando que a submissão a Cristo não tem graça. Mulher nenhuma afirmaria que não deseja se submeter a Cristo. Logo, ela não pode ter a concepção de que é ruim submeter ao marido. Ruim da perspectiva da sua vocação, do seu ministério. Igualmente o homem. O homem não pode se enxergar como alguém que vai dizer, poxa, eu vou me casar, rapaz, eu vou ter agora, minha vida acabou. A sua vida não acabou, querido. Você agora está entrando exatamente no local e situação que Deus planejou para você. Você é alguém chamado para ser responsável, para ser corajoso, para liderar a sua casa. E a maneira que você lidera a sua casa não é dando ordens. Não é sentando no sofá com o controle remoto na mão e dando ordens para que a casa funcione. Você pode até fazer isso, mas você é alguém sentado no sofá, sendo totalmente responsável pela sua casa. Você é alguém que se entrega para a morte, se preciso for, para cumprir a sua vocação. Esse é o desejo de Cristo para com você. E nesse momento, assim como o texto de Efésios compara a mulher à igreja em submissão, compara você a Cristo em responsabilidade e ministério. Então a primeira instrução bíblica aqui é uma liderança que revela um amor disposto a morrer. A segunda instrução aqui, querido, para você e para mim, é que essa liderança revela
uma restauração, um ensinamento, uma purificação que é feita por intermédio da palavra de Deus. Ou seja, o homem, vamos ler o verso 26 a 27, para que a santificasse. Eu vou ler do 25 novamente. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26 agora. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, você não só se entrega para morrer, mas está na sua mão a responsabilidade de direcionar a sua casa, ensinar os seus filhos, ensinar a sua mulher, dirigir sua mulher, purificar a sua casa, santificar a sua casa pela palavra de Deus. Você não é alguém que manda a sua mulher se aconselhar com outro homem, nem com o pastor. Isso pode até acontecer, mas a função do homem é ser esse conselheiro em casa. Ele é a pessoa que é responsável por isso. E muitas vezes, querido, você abre mão desse ministério, e eu conheço muitos homens que são completamente ausentes da purificação e santificação da palavra, por intermédio da palavra na sua casa. Homens que a santidade na família tem sido construída pela mulher, porque a mulher é muito sensível a isso, e muitas vezes a mulher expõe a casa inteira à palavra de Deus, e o homem fica ausente, como se o tema da direção familiar bíblica pertencesse à mulher. Está invertido isso. Essa função pertence ao homem. É ao homem que pertence o norte bíblico, a santificação da sua casa. O terceiro ponto, querido, a terceira manifestação, o terceiro aspecto também da liderança do homem, é que essa liderança revela a proteção e cuidado como se fosse a si mesmo. Ou seja, você agora, se você tem prazer na sua autopreservação, se você tem prazer no seu prazer pessoal, o apóstolo Paulo está comparando que se você se sente assim, você protege a sua família. Porque a sua família significa para você a sua própria existência. A sua esposa para você significa a sua própria existência. Logo você protege a sua mulher. Logo você cuida da sua mulher. Logo você cuida dos seus filhos. Você não terceiriza isso. Não é a avó que cuida. Não é o avô que cuida. Não é o pastor que cuida. Não é a igreja que cuida. Não é a escola que cuida. É você que cuida. Você é a pessoa que protege a sua casa. No verso 28 a 30, isso é escrito da seguinte forma: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Mais uma vez aqui, a equivalência de que Jesus é a fonte, é a árvore da vida para a igreja. Jesus é a fonte que alimenta a igreja. A igreja não tem vida em si mesma. É de Jesus que vem o alimento para a igreja. Uma casa em que a mulher e os filhos, eles têm que preparar alimento, proteção para si mesmo. É uma casa abandonada pelo marido. O marido abandonou a família quando a mulher e os filhos têm que produzir para si mesmo direção, alimento e proteção. Porque o homem está simplesmente, sob o pretexto do trabalho ou do estresse do trabalho, completamente ausente. Meu querido, o seu trabalho não pode tirar de você a responsabilidade de você ser o provedor da sua casa. Todo tipo de alimento familiar, seja ele emocional, seja ele material, vem de você. Você é a pessoa que promove isso em casa, você é a pessoa que fornece isso, você é a pessoa que traz isso para a família. Você não pode, querida, sob nenhum pretexto, assim como eu falei para as mulheres, eu digo a você, você não pode ocupar ou se ausentar da sua função sob nenhum outro pretexto, nem mesmo por causa da sua esposa. Você não pode, sob o pretexto de que a sua esposa ocupou o seu espaço, você simplesmente entregar. Você precisaria conversar com ela e dizer que você quer ser aquele que produz para a sua casa. E eu não estou me referindo aqui agora à quantidade de dinheiro. Quem ganha mais? Quem ganha mais é o provedor familiar, de forma alguma. Sua mulher pode ganhar 2 vezes mais que você. Ainda assim, o gestor, a pessoa que provê para a família, a pessoa que é responsável pela família é você. Não é uma questão de contabilidade, não é uma questão de ativos, não é uma questão financeira, não é uma questão agora de quem paga mais para poder liderar a família, porque biblicamente isso não tem respaldo.
A sua mulher pode entrar contribuindo financeiramente com uma parcela maior. Você pode entrar com uma parcela menor, que tem a ver com sua profissão e com a profissão dela. Ainda assim, você não pode abrir mão da liderança familiar. Você não pode abrir mão de ser a pessoa que alimenta a sua casa e que os filhos veem em você a fonte da provisão, não a fonte do dinheiro. A fonte da provisão. Então, querido, eu queria resumir para você. Você, marido, lidera e protege e cuida da sua família como missão. A mulher se submete a outra missão. Você lidera e protege e cuida. Essa sua liderança se manifesta com amor disposto a morrer. Essa sua liderança se manifesta como alguém que restaura a família ou que santifica a casa pelo ensino da palavra. E essa liderança se manifesta ou se revela pela proteção e cuidado que você tem com a família, como a você mesmo. Você não é o primeiro alvo do seu cuidado. Você não é o primeiro a pessoa a ser alimentada, é a sua família. E para a gente terminar, queridos, eu queria partir para os versículos finais que falam sobre casamento. Eu já fiz a aplicação para a mulher, dizendo que, por essa razão, verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É interessante isso porque essa conjunção aqui, eis porque deixará o homem pai e mãe, ela está depois da instrução que é dada à mulher e ao homem. Era como se fosse assim, diante disto, você agora pode deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Diante disto, você agora está apto para o casamento. Alguém pode falar assim, rapaz, isso é muito difícil. Então, queridos, você não está apto para o casamento. Ou então alguém podia colocar coisa assim, mas Adelson, quando você se casou, você sabia disso? Não, eu não sabia. Mas o fato é que hoje eu sei. E o fato é que você que está ouvindo essa pregação agora, está sabendo a partir de agora. Ou seja, você, se quando deixou o pai e mãe não sabia disso, você sabe agora, querido. Você sabe agora que é por essa razão, ou diante destas razões, é que você deixa pai e mãe e se une uma só carne. E se uma só carne você vai se deixar se relacionar sexualmente com a sua esposa diante do aprendizado dessas responsabilidades. É por isso que muitas vezes você ouve o aprendizado errado em relação à sexualidade no casamento, porque você pensa que é uma questão moral, você pensa que é uma questão só preconceituosa em relação ao sexo pós-casamento. O sexo no casamento é feito para esse estado de consciência. Quando homem e mulher entendem qual é o seu papel no casamento. Não é uma questão de certo e errado, não é uma questão de moral. É uma questão de que Deus fez a mulher e o homem para isso. É diante disto que o homem e a mulher deixam seus pais e se unem, se tornam uma só carne e assim tem a experiência sexual. O sexo é o coroamento de um estado de submissão feminina e liderança masculina. É nesse contexto que o sexo vem para engrandecer e coroar o relacionamento. Muitas vezes o sexo, ele é o engrandecimento do casamento. Homem e mulher não têm papéis definidos e, como eu já falei antes, muitas vezes isso é uma diabetes anunciada e a tragédia muitas vezes vem no futuro porque o cansaço vem, as fadigas do tempo vêm, da idade, do cansaço pessoal e muitas vezes não há lastro, não há homem e mulher com clareza da sua função na relação, e não havendo clareza, você vê os casamentos se acabando, e sexo você encontra em outros lugares, e você vê o casamento sendo rompido por razões equivocadas. No verso 33, o homem recebe a instrução de amar a sua esposa. Ame a sua esposa. Cada um ame a sua própria esposa. Homem, ame, viva a vida para amar a sua esposa. Aqui, queridos, não é romântico, não. Aqui é uma decisão, aqui é uma ordem. O que está aqui é, não obstante vós, cada um de per si, também ame. Não há aqui, se você se sentir romanticamente impressionado, ame sua esposa. Aqui, assim como o apóstolo Paulo instruiu a esposa a se submeter, a respeitar, ele também instrui você a amar a sua esposa. E muitos homens hoje em dia amam muito a si mesmos. Há muito egoísmo no homem quando não ama e há muito egoísmo na mulher quando não submete. Há muito projeto individual quando a mulher não quer caminhar para ministrar ao seu marido que ele se torne aquilo que ele foi chamado para ser. E há muito egoísmo quando o homem ele simplesmente tem uma pauta de vida muito pessoal, muito egoísta e que a mulher e os filhos podem ou não
enriquecer. Não puder, ele sai de casa, deixa filhos, deixa mulher, deixa tudo, porque ele simplesmente tem uma vida própria em si mesmo. Ele não é a igreja que é iluminada por Jesus. Ela não é a igreja que é iluminada por Jesus. Ambos precisam realmente saber que foram chamados por Deus para ter um ministério equivalente ao de Cristo e a igreja. O desafio para o homem hoje qual é, querido? O desafio para você é assuma a responsabilidade pela sua família, assim como Cristo assumiu pela igreja. Assuma a responsabilidade pela sua família e pela sua casa, assim como Cristo assumiu pela igreja, se entregando, morrendo, alimentando, santificando, sendo o Senhor da igreja. Mulher, assuma o ministério de levar o seu marido a liderar a sua família, assim como Cristo foi o líder da igreja. É por essa razão que homem e mulher deixam família, deixam pai e mãe e se tornam uma só carne. É nesse momento, é nesse estado de consciência, de maturidade que o homem e mulher se lançam ao casamento. Eu queria pedir que você orasse a Deus, que você pedisse a Deus que Ele abrisse os olhos em relação àquilo que precisa mudar no seu casamento. Você, homem, em que é que você está se omitindo, meu amigo? Em que é que você está? Eu sei que aquele problema de discutir a relação é super doloroso para o homem. O homem, quando a mulher começa a querer discutir as coisas, ele se desespera. Aí ele faz, não, tá bom, pode ser como você quiser. Querido, isso é covardia. Eu sei que é trabalhoso. Eu sei que é muito trabalhoso discutir a relação com a mulher e saber o que está acontecendo na sua casa. Mas creia na palavra de Deus. Essa é a sua missão, essa é a sua responsabilidade. Ouvir a sua mulher, ouvir os seus filhos e assumir a responsabilidade. Mulher, eu sei que você é muito tentada pelo modelo feminino, hoje moderno de ser. As mulheres são pessoas hoje em dia com luz própria. São pessoas que elas refletem a própria luz e assim elas têm um projeto de vida independente. Minha irmã, se você crê em Cristo, se você confessa Cristo e se você reconhece o senhorio de Cristo como Senhor, como Salvador e como autoridade na sua vida, Ele está instruindo você a procurar o seu marido e dizer, meu marido, eu preciso trabalhar para que você seja o homem que Deus te chamou para ser. Essa é a palavra de Deus para você hoje sobre casamento. Essa é a palavra para você, mulher. Essa é a palavra para você, homem. Diante disso, eu tenho certeza que os problemas no casamento vão ser muito mais facilmente resolvidos do que quando você reconhece o problema do casamento e quando você decide obedecer a Deus, baseado na instrução do apóstolo Paulo. Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.